Vamos lá. Hoje nós vamos trocar algumas ideias a respeito desse grupo de intelectuais que são os chamados sofistas. Os sofistas são um grupo de intelectuais que vão existir na Grécia Antiga e a origem significativa do nome desses indivíduos é a palavra sofia, que significa sabedoria. No entanto, quando a gente fala de sofista, historicamente há um entendimento bastante pejorativo a respeito desses intelectuais, porque eles são caracterizados como falsos sábios quando comparados, por exemplo, à atitude filosófica. Além do termo sofista, tem um outro conceito que é atribuído a eles, que é o conceito de sofisma, que é quando o indivíduo produz um discurso destituído de verdade, mas com a intenção, na realidade, de enganar ou de convencer o seu interlocutor. Então, a gente pode perceber que, historicamente, a filosofia produziu um entendimento extremamente negativo a respeito desses intelectuais que a gente vai trocar algumas ideias hoje. Aqui a gente tem uma lista dos quatro principais sofistas, que são Górgias, Protágoras, Trasímaco e Hípias. O mais conhecido deles é, obviamente, o Protágoras, que eu vou comentar com vocês aqui no finalzinho da nossa aula. Os sofistas eles vão existir na Grécia Antiga durante o período antropológico. O que caracteriza o período antropológico é justamente uma preocupação em discutir problemas que são tipicamente humanos, ou seja, problemas de ordem política, de ordem social, de ordem ética, estética e também relacionados à teoria do conhecimento. Esse período é o período em que acontece o ápice da democracia na Grécia Antiga, com um grande imperador chamado Péricles. Esses sofistas, eles eram conhecidos como pedagogos itinerantes ou professores itinerantes. Eram indivíduos que viviam viajando de uma cidade para outra na Grécia Antiga. A aula de hoje aqui coloca um enfoque maior na realidade a respeito de Atenas, que é a cidade onde Sócrates vive, e que vai promover essa interlocução entre os sofistas e os Sócrates. Então, eles eram intelectuais itinerantes, viviam viajando de uma cidade para outra, principalmente ensinando a arte da retórica e da oratória. O que é importante a gente ressaltar nesse grupo de intelectuais era a preocupação com as questões pedagógicas, ou seja, a preocupação com o fato de ensinar e aprender. Ou seja, o fato da gente saber alguma coisa não quer dizer que a gente tem habilidade para ensinar. A pedagogia, ela é justamente essa preocupação em tornar claro e evidente o discurso, em permitir o aprendizado. Essa era uma grande preocupação que os sofistas tinham, e eles cobravam por isso. O que a gente sabe dos sofistas, em boa parte, na realidade, a gente sabe por relatos produzidos por outros intelectuais da época, e inclusive o próprio Platão, na sua obra Teeteto, cita, né, um dos sofistas. Talvez por causa disso, né, exista essa concepção mais pejorativa a respeito desses intelectuais, justamente porque a gente tem histórias contadas, a gente tem narrativas que não foram produzidas por eles mesmos. Então, isso pode gerar, sim, um preconceito em relação à atitude e o posicionamento desses intelectuais. Os sofistas, eles têm uma função estratégica aqui em relação à produção filosófica tanto do Sócrates quanto em relação ao desenvolvimento da democracia. A democracia é um regime de organização político que se caracteriza pela participação das pessoas nas decisões a respeito do poder. Na Grécia Antiga, a gente tem uma democracia que é chamada democracia direta, ou seja, as decisões eram tomadas pelos cidadãos de maneira direta nas assembleias. Logo, antes dessas decisões, haviam debates a respeito dos principais problemas que deveriam ser resolvidos. Aí é que entram os sofistas. Os sofistas, eles eram pagos
para ensinar os indivíduos que desejavam desenvolver essa habilidade retórica e oratória para poder falar em praça pública. Daí a importância, nesse caso, dos sofistas para a democracia. Ou seja, eles têm um papel estratégico no estímulo ao debate político que acontecia nas ágoras. As ágoras, nesse caso, a cidade de Atenas, a Ágora de Atenas, era um espaço onde aconteciam os debates políticos, onde acontecia o comércio e, além de tudo, haviam representações artísticas, ou seja, a Ágora é um grande espaço de tensão social, principalmente de tensão política. A Ágora é um espaço público, um espaço que as pessoas podem frequentar. E isso é extremamente importante quando a gente fala das questões da democracia. Os sofistas, além deles estimularem de maneira direta o debate político nas ágoras, eles tinham uma preocupação em destacar o caráter humano dos processos legislativos. Na realidade, essa é uma característica da própria democracia e que é ressaltada pelos sofistas. Aqui a gente tem uma grande questão que é quando surge a democracia, o caráter divino das leis abre espaço para essas discussões que são tipicamente humanas. Isso revela uma ruptura com a tradição mítica e reforça o desenvolvimento do pensamento filosófico. É claro que a gente pode perceber, nesse caso, uma influência muito grande das concepções antropológicas que vigoravam nos debates filosóficos e intelectuais do período. Os sofistas, além de tudo, eles tinham uma preocupação bastante prática com as questões do conhecimento e com os problemas aos quais eles se propunham a resolver. Ou seja, não havia uma preocupação metafísica com as suas discussões ou com as suas produções intelectuais. E isso acaba por distanciar os sofistas da produção filosófica. Ou seja, os filósofos, para além de uma preocupação prática, eles também têm essa preocupação metafísica, com a possibilidade de encontrar a essência, por exemplo, do ser, a possibilidade de discutir a essência do que é a justiça ou do que são as virtudes. E isso acaba por distanciar, nesse caso, a atitude filosófica da atitude prática que era produzida pelos sofistas na época em que eles existiram. Os sofistas, eles vão produzir um discurso de antítese em relação à filosofia tipicamente socrática. O Sócrates, ele aproveita dessa antítese sofística justamente para desenvolver a sua habilidade filosófica e a sua produção filosófica. O Sócrates discordava dos sofistas em dois pontos fundamentais. Primeiro, o fato deles cobrarem para poder ensinar. O Sócrates é contra esse tipo de atitude. Ele acredita que a sabedoria e o conhecimento devem ser desinteressados desse tipo de iniciativa. E além disso, o Sócrates, ele critica os sofistas pelo fato deles relativizarem a noção de verdade. Ou seja, para os sofistas, a verdade ela é subjetiva ao indivíduo, desde que você seja capaz de defendê-la. Ou seja, a verdade não passa de opinião. Obviamente, esse vai ser o grande problema que o Sócrates vai ver na postura produzida pelos sofistas, justamente porque ele acredita, o Sócrates, nesse caso, que é possível a gente atingir uma verdade. E essa verdade, ela é acessível para a gente através do diálogo, através da troca de ideias. Ou seja, é possível a gente chegar a um denominador comum a respeito do que é verdade, diferentemente daquilo que os sofistas falam, de que a verdade é relativa ao indivíduo. Então, essas vão ser as duas principais discordâncias. No entanto, são extremamente importantes para que a filosofia socrática se desenvolva em contraposição a essas narrativas é, de oratória, né, e de retórica produzida pelos sofistas na Grécia Antiga. Aqui a gente tem a principal frase, ou a frase mais famosa, do mais famoso entre os sofistas, que é o Protágoras.
A frase "o homem é a medida de todas as coisas", nela a gente percebe uma influência bastante grande das questões tipicamente antropológicas. Nesse caso aqui aparece, né, o sujeito, o homem, ou seja, o homem é o ponto de referência para as discussões filosóficas e intelectuais do período. E a gente percebe também essa noção de fragilização ou de relativização da verdade quando eles falam que é a medida de todas as coisas. Quando o Protágoras fala que é a medida de todas as coisas, ou seja, a régua de cada homem é ele mesmo. Ou seja, não existe a possibilidade da gente entrar em um consenso daquilo que é verdade, daquilo que é correto, daquilo que é justo. Ou seja, cada indivíduo diz o que é verdade de acordo com a sua opinião, que no caso na Grécia Antiga era a palavra doxa e que fazia oposição à palavra episteme, que é uma palavra eminentemente filosófica.